Olá, amigos. Hoje entramos um pouquinho atrasados, 5 minutos, porque deu um problema no meu editor aqui. Bom, o nosso tema de hoje é um tema, conforme eu havia comentado anteriormente, muito importante, porque fala justamente de uma parte polêmica da nossa metodologia, né? Então, muitas pessoas estão querendo saber alguns detalhes sobre essa parte e, conforme eu comentei, em diversas cidades que nós estamos passando, os resultados são os melhores possíveis. Mas vamos ver, antes de começar a comentar sobre essa parte polêmica, o que houve, né? Um comentário rapidamente sobre o que houve na semana passada, já que na semana passada nós não conseguimos ter o nosso programa ao vivo, porque nós não estávamos com um sinal de internet muito bom lá em Ipixuna do Pará. A semana passada, então, nós chegamos em Ipixuna na sexta-feira. A partir do sábado, nós já estávamos fazendo uma série de eventos da cidade. E domingo fomos para um distrito próximo, que é o distrito Novo Horizonte, chamado Quilômetro 88, onde fizemos uma palestra para os alunos da, da universidade lá. E a partir de segunda-feira, nós começamos, então, todo o nosso processo em Ipixuna do Pará. Tá? No sábado, tivemos à noite um evento que eu achei muito bacana, um teatro, apresentação muito bacana do grupo jovem de lá de Ipixuna. Aí eu fiz uma palestra para eles também. A apresentação foi espetacular. Um grupo de teatro apresentando um trabalho muito interessante sobre a situação real da juventude hoje, né? E a partir de então, segunda-feira, nós começamos as palestras para alunos, professores, pais, etc. Fizemos alguns atendimentos individuais. E no sábado, sexta-feira, aliás, voltei para Belém e sábado nós fomos para o Rio Grande do Norte, Natal. Segunda-feira, voltamos então aqui para Salvador, e onde estamos agora, né? Vamos passar essas 2 semanas e meia em Salvador. Daí, o nosso trajeto será para Lapão, na Chapada Diamantina. Logo em seguida, nós vamos para Itabuna, no sul do estado, e depois para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá? Mas vamos então ao o nosso tema de hoje. Eu queria avisar o pessoal de Ipixuna que eu vou responder aquelas perguntas que ficaram pendentes na nossa palestra com os pais, tá? Já estão aqui na minha mão. Então, vamos ao tema que eu comentei como um tema importante de hoje, que é uma parte da nossa metodologia que fala sobre prova marcada ou prova de surpresa e fala sobre aluno saber ou não a sua nota nas avaliações. Então, vamos ver o seguinte. Essa parte foi porque, na nossa metodologia, que é a metodologia de dinâmica grupal, a IUP de dinâmica grupal, visando a sala de aula invertida, ela tem uma série de coisas acopladas a ela. Entre elas está, para que nós possamos otimizar a aprendizagem, foi feita uma avaliação sobre provas, testes, etc. Na realidade, o que nós vimos foi o seguinte: por quê? O que é uma prova? O que uma prova mede? Então, vejamos o seguinte. Vamos que nós estejamos hoje e vamos marcar uma prova para depois de amanhã. Então, hoje é quarta, teremos uma prova na sexta. E avisamos aos alunos: sexta-feira nós vamos ter prova de tal matéria. O que vai acontecer com os alunos que sabem estudar para aprender, que têm prazer em estudar para aprender? Eles continuarão estudando da mesma forma que sempre, né, para aprender. Eles não vão apenas duplicar, dobrar o estudo deles na véspera da prova. Não, eles estão estudando normalmente, todos os dias. Eles fazem um programa de estudo, conforme nós já até explicamos como fazer em alguns vídeos, e vamos
fazer um vídeo específico sobre isso brevemente também. Agora, então, esse aluno, ao chegar no dia da prova, que seria a sexta-feira, ele pode até não tirar 10, pode tirar 9, 8, 8,5, etc. Por quê? Porque pode dar um branco e ele sabe a matéria, ele aprendeu a matéria. Mas algumas coisas ele pode confundir porque ele não decorou a matéria, ele sabe apenas. E aquele aluno que não estuda nunca, que não sabe de nada, está por fora de tudo, aquela coisa toda, o que ele vai fazer? Ele vai, a partir de quinta-feira, já que a prova é sexta, ele vai passar o dia todo, a noite toda, decorando aquela matéria toda. E vai chegar no dia da prova, possivelmente ele vai tirar 9, 9,5 ou até 10. Possivelmente esse aluno pode até tirar notas superiores àqueles que realmente sabem a matéria. Porque aqueles que sabem a matéria pode se enrolar em uma questão ou outra, mas sabe a matéria. Em compensação, esse aluno que tirou 10, porque ele simplesmente decorou, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, ele já não sabe mais nada daquilo. Isso está mais do que comprovado, todo mundo sabe. Basta você ver a gritaria que os próprios pais fazem quando o filho decora para a prova na terça e o professor cancela a prova da terça e coloca a prova de surpresa na quinta. Os pais vão à escola desesperados, dizer que isso é um absurdo, como é que pode marcar uma prova para terça e colocar na quinta? Meu filho estudou para terça, ele não estudou para quinta. Então, quinta ele já não sabe mais a matéria. Ou seja, os próprios pais admitem que a partir do momento que você não marca a prova, que é a prova de surpresa, o filho não sabe mais a matéria. Ele só sabe se a prova for marcada. Ou seja, ele decorou na véspera da prova. Então, de cara, nós chegamos à seguinte conclusão: prova marcada não mede absolutamente nada. Prova marcada só serve para o aluno que não quer nada passar de ano. Só para ele decorar e passar de ano. Se você quer realmente avaliar seus alunos, nunca dê prova marcada. Faça sempre uma avaliação de surpresa. Somente avaliações de surpresa trazem para nós, como professores, um resultado, uma radiografia correta da aprendizagem dos nossos alunos. Somente avaliação de surpresa. A avaliação marcada não nos mostra nada disso. E o pior é que as pessoas continuam marcando prova. Então, ou seja, as pessoas querem se enganar. Então, por isso é que no nosso curso de metodologia nós deixamos bem claro, vamos analisar parte a parte, passo a passo, cada detalhe da educação, cada detalhe da aprendizagem, cada detalhe das nossas aulas, avaliações, etc., para verificar o que nós estamos acertando e o que nós estamos errando. Então, o primeiro passo é prova com hora marcada, só serve para o aluno que não sabe estudar, que não quer estudar, passar de ano. Ele vai decorar e vai passar de ano. Só que ele fica satisfeito, o aluno que até se engana, ele acha que sabe. O professor fica satisfeito também porque acha que todo mundo aprendeu. Os pais daquele aluno ficam satisfeitos porque acham que o aluno está aprendendo. Futuramente, o resultado virá. Qual vai ser o resultado? A maioria desses caras não vão conseguir passar em nada, em concurso nenhum, Enem nenhum, pontuação boa nenhuma em lugar nenhum. Por quê? Porque simplesmente eles vão precisar decorar para o Enem, decorar para o concurso. Como é que vai decorar para um monte de matéria de um dia para o outro? Eles só sabem decorar. Por isso que esses alunos são nota 9, 10, 9, 10, 9, 10, e na hora do Enem, eles têm uma pontuação baixíssima, mas é óbvio que tem. Ele não sabe estudar, não estudou, não sabe nada, só sabe decorar. Já aqueles que fizeram esse processo, o processo de estudo correto, que eu não disse ainda como é, esse, quando chegar no Enem, vai ter uma boa pontuação. Como todos os que passaram pelo nosso colégio e que fizeram isso, tiveram ótimas pontuações. É óbvio. Estão na Universidade Federal, entraram na UFES, entraram nas universidades federais e estaduais daqui. Estão todos lá. Alguns já saíram até, já estão fazendo mestrado, doutorado, etc. Agora, aqueles que estavam acostumados a decorar para a prova, esses, logicamente, não tiveram pontuação nenhuma, então tiveram que pagar faculdades particulares, etc., coisas assim. Aqueles que entraram nas faculdades. Então, gente, de cara, prova marcada não vale nada, não mostra nada.
Prova de surpresa é a única que avalia corretamente. Então, isso é fato. É uma das partes da nossa metodologia que as provas não podem ser marcadas. Segunda parte da nossa metodologia, segunda parte da metodologia, da parte que eu estou comentando aqui, né? É que o aluno não é dado ao aluno conhecimento das notas que ele tirou. A isso eu comecei esse ano. Tá? Começamos esse ano porque isso é muito difícil da gente ir mudando, já que o povo brasileiro está acostumado a querer nota, só pensar em nota, e nunca pensar em aprendizagem, nunca pensar em assunto a ser aprendido. Então, para que nós possamos melhorar ainda mais o foco do aluno para os assuntos e não para a nota, nós fizemos esse ano da seguinte forma: evoluímos para essa parte da metodologia, que é o aluno faz a prova, faz o teste, faz a avaliação, o professor corrige, registra essa nota numa folha à parte, manda para a coordenação e não coloca a nota na prova e devolve a prova ao aluno dizendo: agora você estude e refaça essas questões 3, 4, 7 que você errou e traga para mim. Então, o aluno, ao receber a prova, ao fazer a prova, ao receber de volta, ele não tem nota. Então, ele só vai se preocupar com o assunto a ser aprendido. Ou seja, aquele assunto que ele não aprendeu corretamente, ele vai ter que estudar e aprender, e mostrar para o professor que aprendeu. Então, esse é o detalhe de ele não ter nota. E como o sistema de controle da coordenação está fazendo com as notas. A coordenação recebe todas as notas, não fica na caderneta dos professores, que os alunos não veem, registra todas as notas acima da média da escola, então, da média da escola para cima, registradas todas. E as notas da média para baixo não são registradas, até que o professor diga: os alunos X, Y, Z já resolveram as questões que eles haviam errado, pode zerar a reprovação. Então, esses alunos é zerada a reprovação dele. Como? A média dele vai para o mínimo, sobe para o mínimo da escola. Então, com isso, todos os alunos que estão interessados em aprender aquilo que não sabiam, em refazer as questões que haviam errado, eles estão com a reprovação zerada, ou seja, não vão ser reprovados. Só estarão com as notas abaixo da média aqueles alunos que, ao receberem a prova, não estão nem aí para estudarem de novo a matéria que eles erraram. Que era muito comum, agora não. Em todas as escolas em que não é feito isso, vamos analisar o que o aluno, qual é a preocupação do aluno e qual é o resultado disso. Então, digamos que o aluno só faz uma prova, por exemplo. Lá no nosso colégio, eu recomendo que façam 8 provas por unidade, por matéria. Mas digamos que o aluno tem uma prova só no final da unidade. Vamos que essa média da escola seja 6. Aí o aluno tirou, em geografia, nota 5. Tá? Ele vai se preocupar com o assunto que ele errou para estudar de novo, para aprender? Nunca. Sejamos sinceros, ele nunca vai estudar. Ele vai jogar fora a prova, ele vai jogar fora, até se possível, o módulo da primeira unidade. Porque a única coisa que interessa a esse aluno não é aprender o assunto que ele não aprendeu antes, não é estudar o assunto que ele aprendeu antes para mostrar para o professor que ele já aprendeu. Não! A única preocupação desse aluno é, na próxima prova, tirar 7, para compensar os 5 dessa e voltar e ficar na média 6 e poder passar de ano. Então, adeus o assunto que ele não havia aprendido. Ele vai continuar sem saber para o resto da vida. Entenderam a história? Então, a partir do momento que o aluno sabe a nota, ele só vai se preocupar com nota. Ele nunca vai se preocupar com o assunto a ser aprendido. Jamais. Jamais. Vai jogar fora tudo. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria que vocês analisassem bastante. Por que a prova marcada não vale nada? Porque o aluno que não estuda decora e tira nota até maior que os alunos que estudam. Por que, nesse caso, que você não dá acesso à nota para o aluno, faz com que ele melhore o aprendizado? Porque ele vai se preocupar com o assunto que ele não aprendeu,
para estudar de novo, resolver de novo a prova e entregar ao professor. Se ele tivesse essa nota, ele não iria fazer isso. Ele só se preocuparia em, na próxima prova, tirar uma nota para compensar a nota anterior. Ele só ia se preocupar com nota. Vamos a mais um detalhezinho. Por que os alunos nas outras escolas só se preocupam com nota? Porque também os seus pais só se preocupam com nota. Repare o que os pais perguntam para seus filhos quando eles chegam em casa. Meu filho, como é que estão suas notas? Certo? Jamais o pai pergunta, meu filho, o que você está aprendendo? O que você aprendeu hoje de bom? Conte para mim, vamos discutir sobre esse assunto. Não. Meu filho, como estão suas notas? Então, a criança sabe que a única coisa que interessa para esse pai é a nota que ele tira. Mais nada. Esse é o detalhe. Então, gente, hoje eu não vi aqui. Vitor Monteiro, boa noite. Marli, boa noite. Elisângela. Eu não tinha rodado aqui. E acabei não vendo que vocês entraram e comentaram comigo. Tá? Ok, Thelma, Sandra Bonfim. Pronto. Agora eu vou ficar de olho no que vocês estão falando, porque eu me perdi aqui na observação do comentário. Então é isso, gente. Ou seja, esses são os detalhes que são polêmicos, mas que se nós analisarmos corretamente, nós vamos mudar tudo. Nós vamos mudar principalmente essa história de nós sermos o pior país do mundo em aprendizagem, porque nossos alunos, pelo menos, estarão aprendendo de verdade. Esse é o grande mote da história. Nós temos que fazer com que os nossos aprendam. Aí o que vai acontecer no Enem, no concurso? Os nossos vão tirar uma excelente pontuação. Sempre tirarão uma excelente pontuação. Por quê? Porque simplesmente eles aprenderam de verdade. E não vão se matar na hora, nas vésperas de um concurso, nas vésperas do Enem. Não. Porque eles aprenderam de verdade. Então, eles podem até revisar o assunto, dar uma revisada na véspera, mas nunca ter que decorar coisa, que é impossível. O resultado do Enem está aí. A gente está vendo todo dia. Então, gente, é muito importante que a gente esteja atento a esses dois detalhezinhos, tá? Como eu falei, prova surpresa, né, que é importantíssimo, e ver se a gente consegue mudar o foco do aluno, não dando a nota para ele e fazendo ele se preocupar apenas com o assunto a ser aprendido. É exatamente isso que a gente precisa. Obviamente, uma porção de alunos, mesmo assim, continuam com o mesmo problema. Ou seja, você faz uma coisa dessas, mas eles não estão interessados em rever a prova, rever as questões, etc. Esses, naturalmente, estão pedindo para serem reprovados e assim serão. É a solicitação deles, certo? Bom, então nós vimos esses dois detalhes, tá? Esses pequenos detalhes que fazem parte da nossa metodologia, e eu tive que falar porque nós não falamos aí em Bichona do Pará sobre metodologia. A próxima ida minha em Bichuna, nós vamos falar duas coisas. Para os alunos, nós vamos mostrar como eu já prometi, né? Como estudar de maneira a garantir a aprendizagem sem estresse nenhum. Garantir a aprendizagem de verdade. E sem nenhum estresse. Todo mundo já sabe, tanto em Ipixuna como no Distrito Novo Horizonte, que nós vamos conversar sobre isso. Tá? E para os professores e pais, para os professores, aliás, nós vamos, então, ver se a gente dá um curso completo sobre metodologias educacionais. Então, nós vamos falar mais detalhadamente todo um processo de desenvolvimento de metodologias educacionais, como nós vamos fazer agora lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, em novembro agora, estaremos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, falando sobre as metodologias educacionais. E depois nós vamos fazer também na Bahia, vamos fazer em diversos estados, e a próxima ida a Ipixuna está prometido já que será para os alunos como garantir a aprendizagem, sem esforço, sem estresse, e para os professores todo o processo de metodologias. Ou seja, nós vamos ensinar a nossa, que a gente já falou, já ensinamos lá também, mas nós vamos o nosso curso vai ser quais são os elementos que nós precisamos levar em consideração para desenvolver novas metodologias. Porque metodologias, elas têm que mudar, já que o ser humano muda. O ser humano muda. As necessidades mudam.
E as metodologias têm que acompanhar o ser humano, as necessidades. Por exemplo, há pouco tempo atrás, não havia a menor necessidade de nós desenvolvermos metodologias inclusivas, porque ninguém ligava para a inclusão. É uma pena. Hoje a gente considera isso praticamente um crime. Mas hoje não, hoje nós temos a necessidade legal da inclusão, mas, infelizmente, muitas escolas ainda estão ignorando, muitos professores ainda estão ignorando, e nós vamos conversar bastante sobre isso nesse curso sobre metodologias educacionais. Tá? Bom, a nossa metodologia, que nós já temos um vídeo sobre isso, que é a metodologia de dinâmica grupal visando a sala de aula invertida, ela é aquela que todo mundo já sabe, que a aula é dada em grupos operativos, porque em grupos operativos nós conseguimos construir de tal forma que um aluno ajuda o outro e o professor ajuda todos, porque ele estará sentado em cada grupo em sala de aula. Nós vamos, a partir de agora, fazer uns vídeos com detalhamento da metodologia de UP dinâmica grupal visando a escola invertida, tá? A partir da próxima semana, nós já vamos fazer uns videozinhos sobre isso. Agora, vamos responder algumas perguntas que ficaram pendentes lá em Pixuna do Pará. Uma delas é a seguinte: quando a criança está em um estágio avançado de aprendizagem, essa criança deve ser estimulada a aprender além ou deve permanecer em sua faixa etária? Então, eu entendo que o que foi falado aqui é o seguinte: ela deve ser estimulada a mudar de série, a pular de série, pular de ano escolar. E observação sobre essa criança especial. A criança brinca muito, sozinha. Com outros, brinca muito, só com outros e tem muito contato com o meio. Não entendi muito bem, não, mas vamos ver a ideia sobre mudança de faixa etária. Não. Eu, pelo menos, sou completamente contra o avanço de um aluno que tenha facilidade de aprendizagem para uma série seguinte, pelo simples fato de que o aluno ir para uma série seguinte significa que ele vai pular etapas no seu desenvolvimento emocional, já que cada fase da criança tem uma necessidade emocional a ser desenvolvida. Cada fase precisa ser satisfeita de uma forma específica daquela fase. Se a criança, por ser muito inteligente, por ter muita facilidade de aprendizagem, pula etapas, ou seja, vai conviver com alunos, com colegas 2 anos mais velhos, 3 anos mais velhos, certamente ela vai pular essas etapas. Então, isso vai ocasionar problemas emocionais dessa criança. Então, o maior perigo para mim, que eu acho, é a gente pular a etapa. Eu sempre recomendo ao contrário. Ou seja, ao contrário, a mesma coisa que na educação inclusiva. O que a gente faz na educação inclusiva? A gente põe o aluno que está no nível mais baixo, na série de nível mais baixo? Não. A gente deixa ele aonde? Na sala da sua faixa etária. Por quê? Porque ele precisa conviver com a sua faixa etária. Agora, a inclusão é justamente a adaptação dos conteúdos para o nível intelectual desse aluno. Da mesma forma, o aluno com muita facilidade de aprendizagem. A adaptação vai ter que ser feita para que ele tenha conteúdos além, ou seja, dentro do seu nível intelectual, além do conteúdo dos alunos estarem. Então, a adaptação também. Essa adaptação, muitas vezes, é um pouco mais difícil que a adaptação dos alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual. Mas não é difícil de fazer, dá trabalho apenas. O professor tem que pesquisar mais, tem que ver qual é o interesse daquele aluno, tem que estar desafiando esse aluno, porque o aluno com alta capacidade intelectual, ele precisa ser desafiado o tempo todo. Então, a pergunta é, muda-se a faixa etária? Pula-se de série? No meu modo de entender, eu sou completamente contra. Por quê? Porque eu tenho visto diversos daqueles alunos prodígio, superdotados, que têm sido mostrados, principalmente nos Estados Unidos, né? E eu já vi resultados de vários deles. Outro dia foi feita até uma reportagem na BBC sobre isso.
em que todos estão com problemas psiquiátricos. Por quê? Porque simplesmente eles pularam etapas emocionais. Então, eles ficaram com problemas emocionais fortes e que acabaram produzindo problemas psiquiátricos. Então, por isso que eu sou totalmente contra pular. Eu sou a favor do seguinte: o aluno, seja ele especial com deficiência intelectual, seja ele especial com altas habilidades e superdotação, a série dele, a sala que ele vai ser incluído é a sala dos alunos da sua faixa etária. Essa é a minha ideia. Vamos a outro. Sem memória não há aprendizagem. O que fazer com as crianças que não conseguem reter as informações? Gente, olha só. Não reter as informações pode ser um problema neurológico, pode ser um problema de bloqueio emocional, pode ser várias coisas. E, obviamente, a aprendizagem está totalmente ligada à memória de longa duração. Não é a memória temporária, mas a memória de longa duração. Então, se ela não consegue gravar nada na memória, obviamente não vai ter aprendizagem nenhuma. Mas aí é que está. Por que ela não tem boa memória? Um exame neurológico pode mostrar uma avaria qualquer em uma área central, por exemplo, hipocampo, tá? Ou córtex cerebral mesmo, ou sistema límbico em geral, pode haver uma avaria qualquer, e essa avaria está impedindo esse tipo de memória que essa criança não tem. Tá? Mas todos nós sabemos, e eu tenho passado isso em todos os nossos cursos, palestras, etc., que a estimulação continuada de todos os elementos sensores de qualquer criança e adolescente, tá? A estimulação continuada de todos eles, e a elevação da autoestima de todos eles, certamente vai permitir ao cérebro corrigir todos os seus defeitos. Então, tá, não está com memória, mas vamos elevar a autoestima e fazer estimulação continuada. Por quê? Porque se o cérebro puder fazer alguma coisa para melhorar a memória dessa criança, o cérebro vai fazer. Então, pode ter certeza que isso acontecerá. Então, o que nós temos que fazer, em quase todos os casos, é isso. Outra pergunta. Um aluno com deficiência intelectual, devemos explorar seu aprendizado através dos sentidos, visão, audição e sinestésico? Sem dúvida. Não é explorar seu aprendizado. A criança com deficiência intelectual, ela não é uma criança limitada totalmente por causa disso. Ela pode reduzir a sua limitação. Nós precisamos fazer justamente a estimulação continuada. Por quê? A estimulação, o que nós temos que fazer com essa criança é exatamente isso. Estimulação que eu falei anteriormente. Estimulação continuada e elevação de autoestima. Porque com essas duas coisas, obviamente, o cérebro vai fazer de tudo para ela voltar a ser uma criança, para ela passar a ser uma criança normal. Tá? Outra pergunta ainda de Pichuna, no Pará. A lei diz que o AEE é para crianças com deficiência e não para crianças com dificuldade de aprendizagem. Isso em todos os estados da federação, com exceção do estado do Pará, onde deixa claro a resolução do Conselho que as dificuldades de aprendizagem devem ser respeitadas também pelos professores. As escolas argumentam que, para o AEE, é necessário laudo. Isso aí eu tenho falado constantemente. Tá? Direto tenho falado isso de laudo. Laudo médico não é para AEE. Laudo médico é para tratamento clínico. Então, a criança, para entrar no AEE, só precisa de um relatório da própria escola, realizado pelos seus próprios educadores, mostrando que ela tem uma dificuldade que só poderá se desenvolver se for matriculada no AEE. Pronto, está feito. E isso é legal, é justamente a lei termina. A lei proíbe exigir laudo médico para ser atendido no AEE. Que lei? A nota técnica 04 de 2014 do MEC. 04 de 2014 do MEC. Por favor, de maneira resumida, nos explique qual a diferença entre DI, deficiência intelectual, e dificuldade de aprendizagem. Deficiência intelectual é um defeito, normalmente, nas antenas dendríticas dos neurônios, e outras coisas também, às vezes é uma avaria em alguma área do córtex cerebral, às vezes é um traumatismo craniano que provocou redução de massa encefálica, às vezes é genético, ou seja, a deficiência intelectual
é uma deficiência, é uma doença, é um transtorno, uma síndrome. A deficiência é uma patologia. Já a dificuldade de aprendizagem é um bloqueio emocional. É um bloqueio. Normalmente, um bloqueio emocional. Não tem nada a ver com DI. Não tem nada a ver com deficiência intelectual. Dificuldade de aprendizagem, tá? Ocorre, por exemplo, quando você tem dois irmãos e você fala para o filho, para um dos filhos, poxa, por que você não estuda também? Porque seu irmão é ótimo em matemática. Pronto. E você não. A partir do momento que a gente faz uma comparação, obviamente nós estamos criando um bloqueio emocional naquela criança e ela vai assumir que ela é burra, que ela não consegue aprender aquilo. Então, ela criou uma dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem não tem doença, não tem avaria, não tem nada. É um problema emocional. Tá? Outra. O senhor falou que atualmente não precisa de laudo para que a criança passe pelo especialista da escola, e sim o relatório. Queria saber sobre esse relatório. Esse relatório, eu acabei de falar, ele é emitido pela própria escola e pelos seus educadores. Tá? O que dizer para um professor que tem um aluno que se enquadra no CID-11 e que não inclui esse aluno nas atividades de sala de aula? Bom, eu diria, o que dizer para um professor que não respeita os seus próprios alunos? Porque não atender um aluno seu que tem uma dificuldade de aprendizagem, por qualquer motivo, não precisa ter CID-11, não prestar atenção a uma dificuldade de aprendizagem qualquer, de qualquer aluno, seja essa dificuldade neuropsíquica, seja ela emocional, seja o que for, significa que essa pessoa não é um professor. Tá? Porque o professor é aquele que realmente se preocupa em garantir a aprendizagem de todos os seus alunos, não de um grupinho só. Então, isso é muito bom que fique claro, porque eu tenho visto muita gente dizer, não quero assistir aula, não assisto, eu vou dar aula só para quem quer. Dar aula só para quem quer, não precisa do professor, não. Basta botar um computador ali, quem quer vai para o computador e aprende, quem não quer fica lá atrás. Então, um professor que fala uma coisa dessa, eu substituiria por um computador. Por quê? Porque não tem problema nenhum, né? É muito mais barato. Você compra ele uma vez e fica lá. Como esses alunos estão interessados, você pode até combinar com eles para eles cuidarem bem do computador, etc. Então, esses alunos que querem, ficam com computadores. Que não querem, ficam lá brincando, conversando, batendo papo, fazendo qualquer coisa. Ou seja, é bom imaginar isso. Se o professor acha que não tem obrigação, tá? Significa que nós também não precisamos ter obrigação para com esse professor. Vamos trocar por um computador. É mais barato. Né? Então, que fique claro isso. Certo? Aluno nosso são todos alunos. Garantir a aprendizagem é garantir de todos os nossos alunos. Isso aí tem que ficar bem claro isso para evitar outros problemas. Né? Assim, em todas as escolas temos alunos com necessidades especiais e os que possuem comprovação com laudo médico, de novo, laudo médico, o laudo não sai daqui, né? Tem direito a um cuidador exclusivo na sala de aula. Bom, é importante acabar com essa história de laudo que é proibido por lei. Tá? Mas vamos ver a pergunta. O que pode ser relevante na comparação desse cuidador? Ser uma pessoa que só concluiu o ensino médio ou ser uma pessoa aluna de pedagogia? Obviamente, um aluno de pedagogia, podendo ser esse cuidador, essa pessoa, professor auxiliar, é muito melhor, não há dúvida. Só tem um detalhe. As leis nossas, federais, a Lei Brasileira de Inclusão, não obriga a existência de um professor auxiliar. Exige apenas do cuidador, e não o professor auxiliar, né, que é o profissional de apoio escolar. Mas alguns estados e alguns municípios estão colocando justamente para cada aluno especial, para cada aluno incluído, uma pessoa para acompanhar, que seria para ajudar na aprendizagem dele, e essa pessoa normalmente é um estagiário de pedagogia. Excelente, muito bom. Obviamente, o estagiário de pedagogia vai ser muito mais útil do que uma pessoa que não tem pedagogia. Isso aí é claro.
Que contribuição você poderia abordar com relação às atividades impressa, pontilhada, com foco na motricidade fina? São eficazes ou não? Todo exercício de motricidade é eficaz. Lógico que cada criança precisa de um exercício diferente, tá? Mas tudo que tiver sido bolado por alguém em termos de motricidade, coordenação motora grossa, fina e equilíbrio também, é super importante para o desenvolvimento da criança. Muito importante. Tá? Agora, uma pergunta que essa foi respondida já, mas eu vou repetir aqui para os outros estados, para o pessoal de outros estados. Qual a sua orientação para a criança que não copia do quadro, não consegue copiar do quadro, mas não apresenta nenhuma dificuldade visual? Foi ao oftalmologista e disse: essa criança é normal, deve ser preguiçosa, não deve estar querendo copiar, nada disso. Existe uma tal de uma coisa que a Sociedade de Oftalmologia do Brasil nega, mas ela é verdadeira, que é a síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen mostra o quê? É uma defasagem na frequência da nossa vista, de maneira que a nossa vista, a frequência dela, que está fora do padrão, ela tem dificuldade de leitura. Quando você coloca um filtro para corrigir aquela frequência luminosa, as imagens ficam todas claras e a pessoa consegue enxergar. Então, a síndrome de Irlen existe e ela faz com que muitas pessoas fazem exame oftalmológico, o oftalmologista diz: ele é normal, mas não consegue enxergar o quadro direito. Tá? Então, a síndrome de Irlen, importantíssimo é isso. Bom, aqui é um aluno autista que fica o tempo todo passeando pela escola, pois quando ele está dentro da sala de aula não consegue se concentrar em nenhuma atividade, mesmo as adaptadas para ele. Como posso realizar alguma atividade para essa inclusão? Logicamente, todo aluno não é só autista. Há uma necessidade muito grande de nós conquistarmos ele. A conquista do aluno é fundamental. E essa conquista, então, é que vai fazer com que nós possamos descobrir qual é o interesse dele, quais são os principais interesses dele em sala de aula ou na escola, e estimulá-lo, a partir desse interesse, aos estudos que nós achamos que ele pode desenvolver. Então, o primeiro passo para isso tudo é simplesmente a conquista do aluno. Para a conquista do aluno autista, nós temos que estar próximo dele o máximo possível, tentando entrar no universo dele. A entrada no universo autista, às vezes demora muito, mas com todas as crianças, com qualquer tipo de dificuldade, nós temos que ter paciência. Muita paciência. E ainda mais porque essas crianças com dificuldade, elas têm uma demora muito maior no entendimento. Então, se nós não tivermos paciência, já era. Certo? Então, isso é importante para nós. Bom, então, como nós comentamos hoje, né, nós tivemos, então, no estado do Pará, na semana passada. Próxima viagem será, então, Lapão, depois Itabuna e depois Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Na próxima quarta-feira, eu vou, então, mostrar para vocês o detalhe do que nós vamos fazer nessas cidades todas, qual será todo o nosso projeto, e vamos já demonstrar para vocês o que nós já publicamos em termos da sequência de treinamento, com todas as perguntas específicas dos professores, dos alunos e dos pais em relação às metodologias educacionais inclusivas. Na realidade, as metodologias educacionais responsáveis, certo? Porque muitas vezes nós não temos aluno nenhum de inclusão e precisamos atender aquele aluno que tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Isso é fato, ok? Então, hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, 15 minutos antes, e aguardo as perguntas, os comentários, os questionamentos de todos vocês, para que nós possamos, então, responder aos pouquinhos aqui pelo Face, né, nas entradas ao vivo, e também pelo nosso canal do YouTube. Aliás, eu gostaria de solicitar a vocês que entrem no nosso canal, que é Roberto Anderson, youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. E inscrevam-se no canal
para que nós possamos, então, dialogar. Então, assistam os vídeos, façam seus comentários lá mesmo, tá? Ou por aqui, ou por e-mail, robertoanderson@gmail.com, para que nós possamos ter, nesse diálogo, tirar o máximo de dúvidas possíveis sobre as metodologias educacionais, que eu acho que é a parte principal, e também sobre as características específicas de cada dificuldade de aprendizagem, ok? Já estamos ultimando o 5º livro nosso, que será sobre a educação inclusiva, e espero que ele esteja pronto em dezembro. Talvez novembro não dê, mas dezembro certamente já poderemos publicar. Tá? E outra coisa é o livro de estudos sobre relacionamento e sexualidade, que também vai ser reeditado já no início do ano que vem. Então, com isso, nós estaremos com 4 dos nossos 5 livros. No início do ano que vem já estarão republicados. O primeiro vai demorar um pouco, é o Romance Viravolta. Ele só vai ser republicado a partir de outubro do próximo ano. Ok? Então, um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira. Boa noite, Maria Jesus. E até a próxima quarta-feira, quando nós, então, teremos nosso programa ao vivo de novo, com algum tema, um tema mais importante, segundo o tema que vocês tiverem interesse, para nós debatermos aqui. Ok? Esse nosso vídeo, então, amanhã estará no YouTube. Avisem aos colegas, amigos que não têm Face, que eles poderão, então, assistir no nosso canal a partir de amanhã. Forte abraço e até o nosso próximo programa.